Aqui no caso, então nós temos o seguinte, hoje, bom dia a todos vocês, nós vamos falar de soldagem MIG e MAG. Se alguém tiver pego a apostila que usa, ela vem falando TIG e depois MIG. Eu inverti. Então vai estar capítulo, acho que 5, e depois nós voltamos para o capítulo 4. Por quê? Porque vai dar na sequência, porque a soldagem TIG, ela depois a gente já pega o gancho para falar depois da soldagem por plasma. E por último, a soldagem por arco submerso. Bom? Então, a soldagem MIG, ela vai introduzir a questão seguinte. É a segunda soldagem com arco elétrico que nós falamos, né? A anterior é eletrodo revestido, só que agora não tem mais o revestimento. Por quê? Ao invés de ter uma vareta, nós vamos ter um rolo de arame que ele vai alimentar o interior da tocha. Então, ele vai vir um arame sendo puxado por um sistema de tração lá, aí ele vai alimentando o arame da tocha. Ele vai sair nessa ponta, tá mostrando aqui a pontinha, é o arame da tocha, certo? Ele vem aqui por dentro. Então, agora, o que vai acontecer? Nós vamos começar a ver várias regulagens. Por quê? Na máquina do eletrodo revestido, é uma solda relativamente simples. Uma vez que você ajustou a corrente elétrica, a energia para a soldagem ficar adequada, né? Igual a gente discutiu lá, falando com relação ao diâmetro da alma do eletrodo. Então, aqui no caso, a gente vai usar o diâmetro do arame. E dependendo do diâmetro do arame, o sistema do bocal lá interno tem que mudar. Então, é um bocal de acordo com diâmetros do arame. Tá? Então, ele vai ser alimentado. Então, nós vamos ver aqui o quê? Primeiro, aqui, pelo que eu já falei, a máquina vai ter que ajustar a velocidade do arame, a velocidade de alimentação. Por exemplo, tantos metros por minuto. Eu não lembro exatamente a unidade, mas você vai ajustar a velocidade do arame. Bom? E outra coisa, como não tem revestimento, uma coisa que nós aprendemos na soldagem arcoelétrico é que a soldagem precisa ser protegida. Então, nesse caso aqui da soldagem MIG, o nome significa MIG ou MAG, né? No caso, MIG é metal inerte gás. Quer dizer, é uma soldagem cujo eletrodo é metálico, consequentemente, é assim, metal meio que genericamente falando. Ele é consumível, então ele vai participar da solda, o próprio eletrodo, metal. Inerte gás, ou invertendo aqui para nós falarmos em português, gás inerte, é que o quê? Que a proteção da solda é realizada por um gás inerte, geralmente argônio ou hélio, que são gases inertes. Só que na prática, para ser um gás mais econômico, nós conhecemos a soldagem MIG e MAG. Qual que é a diferença? Ao invés de ser inerte gás, o MAG é metal ativo gás, ou Metal Active Gas, certo? Só que em inglês você inverte no português. Gás ativo, certo? Então, o que acontece? O gás ativo, aí nós vamos ter vários gases que esses gases vão participar da atmosfera ativamente ali de soldagem. Porém, é mais complicado de soldar com gases ativos. Então, o que acontece na prática? Acontece que ocorre muita soldagem que o pessoal fala que é a solda MIG-MAG. Por quê? Porque utiliza gases que estão, por exemplo, 75% de argônio, que é um gás ativo, e 25% de CO2, que é um gás inerte, e 25% de CO2, que é um gás ativo, certo? Então, inerte e ativo. No caso, o gás ativo, só o CO2 teria algumas dificuldades na solda, mas na proporção ele consegue baratear o custo, conseguindo propriedades boas do argônio e propriedades boas do CO2, evitando presença de nitrogênio, hidrogênio. Aí, em algumas pequenas, muito pequenas proporções, você vê, por exemplo, a participação do hidrogênio como gás ativo.
mas é em pequenas, tipo, se não me engano, acho que é 2%, por exemplo, enquanto que no CO2 ele já consegue participar em torno de 25%, que é uma proporção de bom custo-benefício, tá? Para ter uma noção aí, pessoal. Deixa eu deixar o chat aberto. Eu sei que a turma de vocês não costuma participar muito durante a aula, né? Mas vou deixar aqui. Tá bom. Igor Frozen, já que ele lembrou da Frozen do Let It Go, o que acontece? Então, nesse caso, a proteção é realizada por gás, não é por revestimento do eletrodo, ok? Então, o revestimento do eletrodo não tem eletrodo, no caso aqui é arame. Então, você tem rolo de arame, porque você tem um sistema que alimenta esse arame e puxa ele e ele tem que ter uma maleabilidade para atravessar e sair aqui na tocha. Por isso que não pode dobrar muito a tocha para não atrapalhar a questão do fluxo do arame, porque tem um arame que vai vir por dentro da mangueira ali da tocha, que vai vir gases, o arame. O gás para proteger a solda e o arame para realizar a solda. E outra coisa, não esqueçam de prestar atenção na parte de corrente contínua, alternada, os tipos de corrente, porque para todas as soldagens com arco elétrico, elas interferem. Agora, vamos ver aqui como que funciona em câmera lenta. Certo? Ó, vou até baixar o som aqui, porque para vocês não é muito importante. Ó, nesse caso, é uma MIG, MIG ou MIG-MAG, que é o caso, inclusive, que está mostrando aqui, assim, ó, solda MIG-MAG, em super câmera lenta. Nesse caso, ela está automatizada, não é manualmente que está soldando. É um equipamento que vai realizar a solda e o equipamento automaticamente aqui ele vai ajustar a velocidade de avanço da tocha, que normalmente seria manual nos equipamentos tradicionais. Então, isso daqui é simulando, por exemplo, uma aplicação industrial. Então, você vê que vem a mangueira aqui e por dentro dessa mangueira nós temos vindo os gases e o arame, certo? A parte de energia elétrica também para energizar o bico aqui. Também a parte elétrica, gases e arame, ok? Então, nós vamos ver que vamos ter que regular. Já pensa aqui, o arame que nós falamos, a velocidade dos gases e aí depois vamos falar mais para frente sobre manutenção do arco elétrico, o que influencia o arco elétrico, a qualidade. Não dá para entrar muito em detalhes, mas eu já dou algumas dicas para vocês que na soldagem MIG-MAG, o que interfere na qualidade da solda. Vamos ver aqui, Então, aqui nós estamos vendo do lado de fora. Só que esse lado de fora, você vai ver só um clarão, que é o que eu falei para vocês, que na soldagem oxigás, você quase consegue ver a chama corretamente. Então, ela não tem tanta preocupação com radiação. Agora, a soldagem com eletrodo revestido já começa a emitir radiações nocivas para a saúde, para a pele, né? Já começa a atrapalhar, tem que estar protegido, principalmente a retina, porque senão queima a retina, ok? Então, por isso que aí no caso da MIG, você vai ver que é uma soldagem que emite mais radiação ainda, que vai culminar na do plasma, que nós vamos ver, que são grandes radiações também, tem que tomar muito cuidado. Então, foi feita a solda. Aí filmou, agora nós vamos ver aqui, Olha que legal. Olha aqui, você consegue ver o arame da soldagem, lá que vem da tocha. Aqui a poça de fusão. Aí a poça de fusão se movimentando aqui. E vamos ver se ele vai caminhar, se vai caminhar aqui por cima, ou se vai ser muito rápido. Fundindo o metal, e você percebe o arame descendo, Olha que interessante. Formando outra gota na ponta, só que ele está um pouco rápido. Aí nós vamos ver que tem uma classificação muito interessante da soldagem MIG-MAG, que aí a gente vai conseguir enxergar
e falar nessa solda. Olha que interessante. Então, o arame descendo, sendo avançado pela máquina de solda, que vai fundindo o arame aqui. Então, ó, você percebe que toda vez que dá a faísca, que a gente escuta o zzz, lá, os estalos, é justamente nesse intervalo que abre o arco elétrico. Ó. Encostou, desencostou, encostou, desencostou. Então, dá aquele curto-circuito e interrompe. Certo? A poça de fusão, olha lá, parece que está dando uma leve movimentada aqui, indo para frente. E a poça de fusão, ó, parece que o negócio é bem líquido, mas é muito rápido. A gente não consegue ver direito isso daí quando você está soldando na soldagem MIG-MAG. Então, é exatamente isso que você olha no momento da soldagem. Então, no processo de soldagem, a primeira etapa, você vai aprender a usar o equipamento, a aprender a regular o equipamento. E depois que você vai sabe regular o equipamento, sabe usar o equipamento, você vai aprender a fazer solda. Aí você vai pegar a habilidade as técnicas de solda. O que vai importar para a técnica, para você treinar a sua soldagem em si? E não o. Por quê? Porque o que diferencia os soldadores são aqueles caras que soldam bem e tem os caras que sabem o que é a solda. O técnico e mecânica tem uma base boa. Para quê? Para saber o que é aquele processo de soldagem, como que ele acontece, o que é importante, o que interfere, e depois é só desenvolver as técnicas de soldagem. A importância da solda, como falamos no começo do vídeo, é indiscutível para a indústria. Aí, no caso, vamos voltar aqui. Vamos voltar no início da solda aqui, que ela estava pegando o embalo, né, aquecendo, a chapa de baixo aquecendo também. Aí, o que acontece? No caso aqui, você percebe que a questão do arco elétrico, ó, você percebe que o arco elétrico ele se abre quando a gota toca na poça de fusão. Ó. Tum, abriu o arco elétrico. Aí afasta, interrompe. Só que aí, no caso, agora não interrompeu, está formando a gota, aí não interrompe o arco elétrico. Aí ele pegou o embalo certinho. Porque, como é automatizado, a distância aqui é muito pequena. Então, esse tipo de ajuste é conseguido com maior facilidade. Por quê? Porque você está ajustando a máquina e ela está toda automatizada. Então, você ajusta precisamente a velocidade do arame com a corrente elétrica que está sendo utilizada, certo? Os gases de proteção, porque você percebe que praticamente não tem respingo. Se você comparar com a solda de eletrodo revestido que nós vimos, você percebe que essa tem muito menos respingo. O que é o respingo? São as gotículas que espirram, que respingam fora da poça de fusão, certo? Isso daí, em muitos casos de processo de fabricação, isso é um defeito da solda. Se tiver muito respingo, é problema, porque vai atrapalhar o acabamento, vai dar um aspecto ruim, vai poder diminuir a deposição de material, pode ser uma situação que está gerando uma baixa penetração da solda. Por quê? Porque a solda tem que penetrar adequadamente. Para quê? Para que fique um cordão de solda que uniu efetivamente os metais de base, certo? Então, você percebe que muda um pouco visualmente a ponta, mas o equipamento você vai ver que muda várias coisas no processo de soldagem. A ponta é parecido com o que a gente mostrou na aula passada. Ok? Certo? Aí, no caso, então, mostrei para vocês, eu vou interromper aqui para nós voltarmos para a outra janela. Ok? Então, o que acontece? Vou dar uma pequena ilustração aqui para vocês. Soldagem MIG-MAG, que está aqui, ó, metal inerte gás e metal ativo gás. Seria, ó, metal active gas.
certo? Então, o que acontece? A MIG é um processo por fusão por arco elétrico, nós já falamos isso, né? Utiliza um arame como eletrodo, é consumível, certo? O eletrodo aqui, o que gera o arco elétrico, é consumível, igual no eletrodo revestido, tá? Que vai continuamente alimentando a poça de fusão e um gás inerte, no caso aqui, um gás inerte, deixa eu ver que está muito grande aqui. Aí o gás inerte vai proteger a região da soldagem. MAG já é um processo semelhante ao MIG, porém é utilizado gás ativo, que a gente falou, na região de soldagem. Então, o que acontece? O processo MIG baseou-se no processo TIG. Nós vamos ver que lá tem o eletrodo, tem o gás de proteção. Só que o eletrodo não se consome, ele só está lá para se abrir o arco elétrico. Aí você vai usar igual oxigás. Você vai ter o arco elétrico e a vareta de metal sendo adicionada à parte. Além da tocha, dos gases ali, então vai ter uma vareta de metal de adição à parte. É a diferença básica da TIG para a MIG. Porém, todas duas, no caso da MIG, da TIG, não tem TIG-TAG, é só TIG. Então, a TIG é tungstênio inerte gás. Por quê? Porque é um eletrodo de tungstênio, não é qualquer metal. É um eletrodo de tungstênio que não é consumível. Então, essa é a principal diferença da MIG para a TIG, tá? Então, essa diferença básica eu já adianto para vocês, porque aí depois eu já posso cobrar isso daí também de vocês. Porque é a diferença básica. A MIG, eu tenho o eletrodo consumível, o gás é somente, na MIG, o gás pode ser inerte ou ativo ou a mistura, dependendo da aplicação da solda. Na TIG, não, é somente o gás inerte, argônio ou hélio, principalmente. Tá? Então, e no caso lá, o eletrodo não é consumível na TIG, usa eletrodo de tungstênio. Bom? Então, iniciando com a soldagem do alumínio, então a soldagem TIG, ela também, assim como a MIG, é muito utilizada por alumínio. Por quê? Porque o ajuste de corrente elétrica é muito mais preciso a soldagem do que a soldagem utilizando eletrodo revestido ou muito menos oxigás. Certo? Por quê? Porque o arco elétrico é mais concentrado na MIG e na TIG do que no eletrodo revestido, que é um arco mais espalhado. Ok? Então, iniciou-se com soldagem do alumínio e posteriormente estendeu-se a soldagem de aços inoxidáveis, por causa da qualidade da solda, por causa dos gases estarem protegendo a soldagem. Certo? Então, não é o revestimento que queima. Pode ter o caso de ouvir falar da soldagem, que a gente vai, que eu vou falar mais adiante. Ao se notar que uma pequena adição de O2 ao gás inerte facilitava a abertura do arco, daí nós tivemos a questão do MAG, né? Posteriormente ao processo MIG, desenvolveu-se o MAG para baratear os custos e concorrer com os eletrodos revestidos na maioria das aplicações, apesar de que na MIG e na MAG a variedade de eletrodos ainda é muito menor do que para eletrodo revestido, porque o equipamento é mais caro, tem a questão dos gases, enquanto o eletrodo revestido, o próprio revestimento já gera os gases de proteção. Então, utilizando-se CO2 e mistura de gases como gás de proteção, o primeiro desenvolvimento para a MAG ficou conhecido como processo macroarame, porque, inclusive, para usar arames maiores. Pelo fato das dificuldades desse subprocesso trabalhar com pequenas espessuras e soldar em todas as posições, aí teve o microarame. Desenvolveu-se o processo microarame para diâmetros até 1,2 milímetros. Então, você consegue soldas de chapas finas com qualidade na soldagem MIG. Então, você já consegue isso em relação que a gente falou que é muito difícil, que o menor diâmetro, em algumas aplicações do eletrodo revestido,
é um eletrodo de 1,6. Mas o comum, o menor comum, que você, custando um pouco, você acha, é o de 2 milímetros. Então, o que acontece? Ele consegue soldar em chapas bem mais finas, certo? 1 milímetro, 0,6, por exemplo. Tá? Então, você consegue ter soldas finas de qualidade, de espessuras finas. Então, nós temos lá, na sequência do desenvolvimento e visando a minimização dos respingos, que é o que eu falei, a melhoria, e melhoria do formato do cordão, desenvolver-se um subprocesso arame tubular, diâmetro de até diâmetro de 4 milímetros. O que acontece? Esse arame tubular tem um caso que o pessoal fala que é o seguinte, fala que arame tubular tem a soldagem, é o MIG sem gás, ou MIG-MAG sem gás. O pessoal às vezes fala só MIG, mas na verdade é MIG-MAG. Por quê? Porque ele, para baratear, o pessoal usa a gás mistura, que é argônio e CO2, que eu falei para vocês. Então, o que acontece? O arame tubular, muitas das vezes, você compra um arame que o que viria no eletrodo revestido por fora, como revestimento, que é o quê? Esse revestimento representa um fluxo de soldagem. Lembra que eu falei para vocês, o fluxo de soldagem. Então, nesse caso, quem vai representar o fluxo de soldagem vai ser um recheio do arame tubular. Então, ele é tubo, oco por dentro. Então, tem muito arame que ele vem recheado com fluxo de soldagem, como se fosse o revestimento do eletrodo revestido, e por fora, muitos têm um revestimento fino de cobre para ajudar na condutividade elétrica. Então, você olha e parece que é um arame de cobre, mas não, você olha, ele é de aço e seria oco, ele é recheado com fluxo de soldagem. Só que nesse caso, por causa do fluxo estar interno, ele não tem um rendimento nem perto da MIG tradicional com gás. Então, ele fica no nível do eletrodo revestido. Fica mais ou menos equiparado com o eletrodo revestido mesmo. Em alguns casos, o pessoal prefere falar, não, então sai muito mais barato eu ter equipamento. A não ser que você vai ter uma grande produção ali que justifique isso. Né? Aí tem que ver se fazer o custo-benefício para ver se compensa o volume de utilização, ao invés de você usar eletrodo revestido, porque no eletrodo revestido, o revestimento protege a alma e já faz o papel também, ele gerando os gases em torno do metal que está sendo derretido, certo? Fundido ali. Então, todas as melhorias permitiram um aumento na velocidade de soldagem do processo MIG-MAG. Lembrando que é MIG-MAG. É a utilização do gás mistura. MAG, só gás ativo. MIG, só gás inerte. Então, em relação a outros processos. Isso vem refletido na evolução. Então, aqui, foi mostrando desde 75 até a década de 90 um aumento da utilização da soldagem MIG-MAG, tanto que muitas indústrias, assim que você tem uma soldagem, você não vai usar eletrodo revestido. Certo? Que aí, no caso lá, eletrodo revestido é o chamado MMA aqui. MMA, que eu estava tentando lembrar o que é o MMA, mas tem a sigla lá que está o arco submerso, né, o SAW, que era muito utilizado também, que a gente vai falar, em alguns casos ainda é utilizado o arco submerso, porque não precisa de gases, ele é um custo-benefício relativamente, você consegue tipo a MIG, só que ele solda espessuras muito maiores, tá? E você não tem o problema da radiação no arco submerso, certo? Aí, então, nós temos lá o princípio do processo da MIG-MAG, eu mostrei para vocês essa parte aqui, ok? Que é o bico, na verdade, nós vimos essa parte. Então, aqui nós temos o bico, o arame que vem por dentro, o gás protegendo por fora, e o arco elétrico aqui, e as gotas sendo depositadas em quem? Qual que é o nome aqui dessa parte de baixo, onde tem metal líquido? Hein? Na parte do metal, alguém lembra?
Vamos lá, pessoal, acorda aí. Qual que é o nome dessa parte aqui embaixo onde tem o metal líquido? Leonara, Gabriele, Igor, Ana Flávia. Quase. Alguém tenta aí? Alguém tem mais alguma ideia? Isso, lá. Perfeito, valeu. Poça de fusão. Poça de fundição não é aqui, não. Poça de fundição é quando você deixa o metal derretido cair fora lá no chão. Beleza? Joia. Valeu, Igor. Vivendo e aprendendo. Tranquilo. Isso, é poça de fusão. Por quê? Porque quando nós falamos em soldagem, nós falamos em soldagem por fusão do metal. Apesar de, na hora de explicar, a gente usar o processo, o metal fundido ou metal derretido, certo? Mas nós sabemos que tem mecanismos do processo de soldagem que são mecanismos semelhantes do processo de fundição. Então, isso daí é tranquilo. Usa várias questões, por exemplo, a solidificação, retirada de impurezas, ok? Então, nós temos aí, então, o 11 aqui é a poça de fusão, o arco elétrico com as gotículas no 10, o 9 é o bocal externo, o 8, o gás de proteção, se for MIG, inerte, se for MAG, ativo. Se for MIG e MAG, é uma mistura dos gases. E o 7 aqui, que é o arame que vem aqui por dentro, que nós vimos que ele, muitas das vezes, a ponta dele fica incandescente por causa de estar em contato direto com o arco elétrico e com o processo de fusão do metal ali para deposição. Ok? Então, o que acontece? Aí, afastando um pouco, nós temos o equipamento. Como que é esse equipamento? O esquema, né? Não é uma foto real, mas o esquemático dele, depois a gente mostra, procura os equipamentos aí. Nós temos a ponta aqui que foi mostrada, né? Nós temos o 6 aqui, que é a tocha com o botão de acionamento. 5, a mangueira, que aqui por dentro da mangueira vem o gás de proteção. O rolo de arame, que é o número 1, rolo de arame. Número 2, o fio, o arame em si. Aqui é o carretel. 1. 2, o arame aqui. 3, o sistema de tracionamento desse arame, que vai puxar e empurrar lá para a tocha. 4, aqui é a conexão do gás. 5, a mangueira em si, né? O mangueiramento aí que vem com parte elétrica, gás, arame. O 6, que é a tocha, a parte que nós falamos aqui, passou, e o 12, que é o equipamento, que geralmente nós temos lá positivo e negativo. Quando nós temos positivo e negativo nitidamente identificados, quer dizer que eu estou trabalhando com que tipo de corrente elétrica? Vamos lá, Igor, você pode se redimir agora. Qual é o tipo de corrente elétrica? Attention, please. Qual é o tipo de corrente elétrica? CA, CC contínua, exato, Igor. Joia, corrente contínua. Por quê? Porque você tem identificado o positivo e o negativo. Na alternada, como eu falei para vocês os exemplos no eletrodo revestido, você tem máquinas que só são corrente alternada, então você nem tem como ajustar qual que é trocar de lugar aonde tem o eletrodo, de aonde é o aterramento, que tem a presilha que você vai prender na peça para dar o circuito elétrico, para fechar o circuito. Certo? Para poder fazer o aterramento da peça, para poder fazer a soldagem. Então, quando é corrente alternada, não tem isso. Na contínua, você vai poder modificar e, no caso da MIG, como tem a tocha, eletrodo, o gás que passa. Então, o que acontece? Essa mudança de positivo para negativo, geralmente são ajustes no equipamento, não tem igual no eletrodo revestido, que você tipo desmonta, inverte e monta de novo. Para fazer, por exemplo, CC+, ou CC-, contínua, polaridade direta ou inversa, indireta. Certo? Então, no caso aqui, é ajuste de equipamento, se você vai soldar corrente alternada, corrente contínua direta ou polaridade indireta, né?
Só para identificar aí, para nós termos os componentes, isso ficar gravado na mente de vocês. O que acontece? Ó, o calor gerado para fundir o metal é suficiente para fundir também a superfície do metal base. Então, ao mesmo tempo que o arco elétrico vai fundindo o arame, ele cria a poça de fusão que nós falamos. A transferência do metal do arco é bastante melhorada comparando ao processo TIG, no caso, porque ela é estreita, mas tem alguns problemas de controle de ajuste, no caso manual. Tá? No caso automatizado, é bem interessante mesmo, porque a produtividade é muito maior. Porque enquanto no eletrodo revestido e na TIG você tem uma vareta, um arame, um eletrodo de um tamanho curto, na MIG não, você tem um carretel. Então você tem metros ali de arame para você ir soldando. Então a praticidade é muito grande nesse sentido. Tá? Então, as partículas funcionam como elementos importantes no processo de transferência de calor, sendo que a transferência de material se processa a uma taxa de várias centenas de gotículas por segundo. Em algumas situações. Aí é o caso, por exemplo, um extremo, né? Por quê? Porque nós vamos falar o seguinte: esse gancho que nós falamos das gotículas, e nós vimos na apresentação, nós vamos ver que temos basicamente 4 tipos de transferência de material na soldagem MIG-MAG. Nós temos a globular, que você vai transferir transformando gotas grandes para o metal de base, né? Então, ó, você olha aqui que tem um esquema, uma imagem que ilustra isso daí. Nós temos lá as gotas aqui, deixa eu chegar para o canto aqui, isso. Então, nós temos aqui o bocal, arame, gás de proteção. Então, nós temos globular, MAG, basicamente, macroarame e arame tubular. Por quê? Porque é uma deposição maior. Então, nessa deposição, um arame de maior diâmetro, o que vai acontecer? Vão aparecer gotas grandes, de grandes dimensões, a baixas velocidades, certo? Por causa também de usar um macroarame, quer dizer, arame de diâmetros maiores, utiliza altas correntes e arcos longos. Por quê? Para dar tempo de formar a gota e essa gota pingar. Mas não se iludam, porque nós vimos aquele vídeo em câmera lenta. Então, é baixa velocidade, talvez nessa situação você tenha uma noção da deposição do metal próxima, não chega nem perto, mas próxima do que nós vimos no vídeo, certo? Que é aquela questão da câmera lenta ali, você consegue pelo menos enxergar essas gotas caindo, tá? Então você vê que a corrente, por exemplo, os equipamentos tradicionais, eles chegam até, deixa eu lembrar, 150 amperes mais ou menos. Então, você vai ver que esse daqui não, vai até 900. Então, um equipamento comum vai até uns 70, 100, 150 amperes, alguns 200, 250 já está muito. Aqui não. Nesse processo, podemos chegar até 900 amperes. No caso, o segundo aqui, ó, jato ou spray. O que nós temos? Jato, gotas finas e altas velocidades. Utiliza altas correntes, altas voltagens. No caso, tá, esse voltagens é uma coisa meio rústica de se falar, né? Altas tensões. Por quê? O que tem volts é a tensão. A tensão da rede elétrica é em volts. Então, só que vulgarmente, popularmente falando, o pessoal chama a tensão de voltagem. Por quê? Por causa da unidade que é utilizada para a tensão. Ah, é 110 volts. Aí o pessoal, grosseiramente, que não conhece, fala, a voltagem da minha casa é 110. Não, a tensão, correto, se dizer a tensão da minha casa é 110 volts. Ok? É igual você falar que o volume de alguma coisa é tantos litros. Aí o que o pessoal fala? A litragem
muitas das vezes a cilindrada do motor, o pessoal fala, a litragem do meu motor é 1,6 litros, né? Que a gente falou a questão da cilindrada. Ou a litragem do meu compressor, que o cálculo da cilindrada é semelhante, tá? Então, lembrando que voltagem é uma forma grosseira de se falar, uma forma popular de se chamar a tensão. Então, altas tensões. Por isso que você vê a placa lá, alta tensão, quer dizer o quê? Então, tem volts dele é alto, certo? Então, aqui no caso, seja tensão em volts, seja a corrente em amperes, você tem o resultado na soldagem é alta energia, porque dependendo do tipo de ajuste que você faz, ou você vai regular a corrente ou a tensão, certo? Então, isso daí, aprofundando dentro de soldagem, vocês percebem que tem situações que você vai ajustar a tensão e tem situações que você vai ajustar a corrente, tá? Então, se mudar a unidade de ampere para volt, você sabe que você está trabalhando com a tensão e não com a corrente. Então, aqui, ó, utiliza altas correntes e altas voltagens. Senão, eu teria que falar alta amperagem e alta voltagem. Não, alta corrente e altas tensões. Certo? Para quê? Só que nesse caso, o jato ou spray vai ter gotas finas e alta velocidade. Então, essa é uma soldagem mais rápida, porém com mais chances de ter respingos. Ok? Então, depois aí na próxima aula a gente vai mostrar vídeos e ver, ó, esse aqui é o curto-circuito. O curto-circuito, o interessante é que nós vimos o vídeo do curto-circuito. Por quê? Vocês perceberam que a gota, o arco elétrico, muitas das vezes se abre no toque. Então, a gota, você viu vários momentos que o metal estava preso no arame e encostando na poça de fusão. Então, isso caracterizando o curto-circuito. O que acontece? Encosta, aí na hora que ela desencosta, abre arco elétrico, aí forma outra gota, vem encosta, e foi que eu mostrei para vocês os instantes que eram abertos o arco elétrico, certo? Então eu mostrei para vocês esses instantes aí, aonde o arco elétrico é aberto e quando você tem a formação do curto-circuito, que é quando o metal, a gota, encosta e fecha o circuito. Então, curto-circuito, né? Como se fosse o fio quando encosta e fecha o circuito e dá problema. Nesse caso, não, é proposital, tá? Então, utilizado em microarame, transferências sucessivas por curto-circuito, que é o vídeo que nós vimos. Utiliza baixa corrente e arcos curtos, por isso que o arame lá é muito pertinho, apesar de na imagem, como estava muito aproximado, não parecer que está tão perto, mas está bem perto aquele arame da superfície da poça de fusão. Ok? E por último, nós temos o arco pulsante, que ele abre um arco elétrico de baixa intensidade para aquecer a região. E logo depois ele começa a dar pulsos, e quando a energia sobe, ele dá um pulso de energia, ele funde uma gota de metal. Então ele vai dando pulsos, e para quê? Para você fazer, às vezes, um trabalho pausado, gerar menos calor na solda. Então você consegue fazer o negócio pausadamente. Por isso daí o nome arco pulsante. E geralmente é utilizado em operações automatizadas. Ok? Então o arco é mantido por uma corrente baixa, principal, com sobreposição de pulsos de alta corrente e transferência por spray durante os pulsos. Ok? Então, a soldagem MIG pode ser utilizada em ampla faixa. O que acontece? Eu vou ficar por aqui hoje com os tipos de transferência de metal. Tá? Nós paramos aqui, ó, 4 tipos de transferência de metal na soldagem MIG-MAG. Ok? E semana que vem nós continuamos. Talvez talvez a gente termine a MIG, aí a gente vai discutir mais vídeos de prática, vamos fazer como se fosse um laboratório, só que através de vídeo sendo comentado e a gente trocando uma ideia aí. Certo?
Um abraço para vocês, então. Vou interromper a gravação. E quando chegar o pessoal aí para a próxima aula, eu vou dar um tempinho aqui e nós continuamos a próxima aula aí logo em seguida. Pede para o pessoal aguardar um pouquinho aí que eu já volto, tá bom? Obrigadão, pessoal, e já já continuamos aí.